Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Estamos seguindo aqui com o nosso convidado Christopher. Se vocês precisarem de algum curso, cara, procura o Christopher que vocês vão ser um sucesso, tá? Então, para você que chegou aqui, hoje a gente vai falar de algo muito importante, algo que empolgou muito a gente quando a gente chegou nesse tópico, que é como viabilizar o seu projeto de reuso. Tá? Então, fica aí, acompanha a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quando você gostar, você dá o like, você manda esse vídeo para alguém, né? Vamos começar a fazer essa movimentação que é importante para a gente. Aproveitar já o momento para agradecer também o nosso patrocinador, a Matrix. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, chama lá o Giovanni, chama a Vanessa, a Narana, o Aristeu, obrigado Elvis, obrigado Rodrigo aí por acreditar na gente. E vem com a gente que esse episódio vai ser fenomenal. Então, deixa eu passar pro meu co-host para puxar o assunto aí, porque quando a gente chegou nessa ideia, esse título para mim, eu acho que é a grande dúvida e a grande chave para todo mundo, porque o reuso ele tá crescendo. E eu acho que para nós que somos da área, eu pelo menos tenho isso muito nítido na minha cabeça, que ele é a única saída para uma crise hídrica que a gente já enfrenta e que ela vem se intensificando aí com o passar dos anos e vai ficar mais intensa. Então, vamos ver como fazer, como viabilizar, que conta que faz, para onde que olha, onde que eu uso, aonde que eu estou desperdiçando. Então, bora. Isso aí, amigos do EfluenteCast, muito bem-vindo a mais um episódio, agradecendo mais uma vez a Matrix que nos apoia, agradecendo o Christopher que gentilmente está nos proporcionando esse dia de debate, e chegamos num tema que eu sou apaixonado, Augusto é apaixonado, certamente você também é apaixonado por isso, e que instiga a gente a conversar, a discutir, e acredito que a gente tem muito para entregar. Então fica aí ligado que realmente eu acredito muito do que a gente vai tirar daqui, insights muito bons. Só um parênteses, né? Eu sou tão apaixonado que eu tenho uma tatuagem que fala de reuso aqui no braço. Tem mesmo? Tem mesmo, é. Que massa, cara. Então é algo que de fato me move. Mas então, acho que vamos começar aí para... Christopher, quando a gente olha para reuso, e eu quero ir para vários lugares aqui nesse episódio, um dos grandes desafios, talvez o principal desafio que a gente encontra quando vai falar sobre reuso é o custo, é você viabilizar isso. E eu vi na nossa conversa que isso é possível, que é fácil. Só muitas vezes a gente não está olhando para o lado certo. E eu acho que para a gente iniciar essa conversa, dentro dessa linha que tu enxerga, ou como que tu enxerga que eu consigo viabilizar um projeto de reuso que tu tenha, que tu viu, que tu trabalha, que tu participa, e que muitas vezes as pessoas não estão olhando para isso como viabilidade, e eu tenho ali uma baita oportunidade para a gente conseguir fazer reuso dentro de uma indústria. Bom, obrigado mais uma vez nesse episódio. É um prazer estar aqui. E assim, quando a gente fala de reuso, normalmente o pessoal ou está precisando muito fazer aquele reuso por conta da escassez hídrica, ou alguma empresa multinacional que vê uma arma de fora e o pessoal está atrás de fazer aquilo ali. E como a minha história, né, é de empresas que forneciam químicos e fornecem químicos, e aí eu falo que a gente vai de brinde, que a gente vai para fazer a consultoria junto. Então, qualquer poça de lama que tem, o pessoal vem atrás da gente para poder ajudar a reutilizar ou fazer alguma coisa com aquilo ali. E eu acho isso ótimo, porque a gente vai aprendendo em relação a isso. Embora eu não faça os projetos em si, não dimensiono uma osmose, não dimensiono uma estação, mas eu, como fornecedor, preciso entender de tudo aquilo ali para poder até calcular para ver se é viável a pessoa começar o projeto. Por exemplo, ela vai chamar vocês para fazer projeto de reuso, um cliente meu. Só que antes de chamar vocês, eles precisam ter uma noção se aquilo ali realmente vai fazer sentido. Senão vai fazer você viajar, ir lá, e nem faz sentido fazer aquele projeto. E aí a gente acaba olhando vários tipos de coisa para poder ver se viabiliza. Então, assim, primeira coisa, a gente fala, depois eu quero até que você explique depois, né? A gente sempre pensa na membrana, e aí você falou, não é só membrana, aí depois eu queria que você explicasse para a gente essa parte, mas a gente pensa nas membranas para reuso, né? E quando a gente fala em reuso, numa indústria, por exemplo, a gente está pensando em como vai pagar aquele investimento, né? Porque até então, tudo que está indo para a ETE é gasto para as empresas.
Aí até o último lugar que o mecânico vai, o último lugar que o eletricista vai, tudo vai para produção. Então você chamou o mecânico, só se estiver realmente parando, não tem jeito para ele poder descer lá. E aí, assim, então tudo que vai ali é despesa. Então você vai colocar mais um sistema de reuso ali, é mais uma despesa, mais uma operação, mais um investimento, um CAPEX ali para aquilo. E aí você vai reusar por quê? Porque o órgão ambiental pediu para reutilizar e não descartar mais no rio, por conta daquela região, daquele rio que já está eutrofizado, não é para descartar mais, ou porque a empresa, um grande laticínio multinacional, está com essa norma agora que o pessoal tem, isso aí é bem legal, que é que a gente faz o reuso. Só que eu preciso também viabilizar da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar aquilo lá. É só pedir um CAPEX? Se for de cima para baixo a ordem, talvez venha junto, né, com o pacote da ordem. Mas normalmente não vem, então a gente precisa viabilizar aquilo ali. E como viabilizar isso? Normalmente a gente olha para o que está sendo captado e o que está sendo descartado, né? Eu vou colocar uma osmose, uma ultrafiltração, um tratamento de efluente com osmose, ultrafiltração, só que eu vou economizar o quê? Vou economizar captação, porque eu moro na região de Campinas, e na região de Campinas, ou do Rio de Janeiro, ou de Santos, sei lá, o metro cúbico é 10, 20 reais o metro cúbico da água captada ou de esgoto lançado, porque está dentro da cidade, tem que lançar na rede coletora de esgoto. E esse valor vai pagar o investimento? A gente às vezes olha só para isso. Muitas vezes, dependendo de onde a indústria está, se ela não está nesses grandes centros, ela está um frigorífico que está afastado, ou uma empresa laticínio que está afastado, ele não está preocupado muito com essa captação, porque ele está pegando num poço do rio e está descartando no rio. Também num poço no rio. Aí você tem que procurar internamente como viabilizar isso daí. Ele está investindo 2 milhões ali numa osmose, sei lá, 1,5 milhão, não sei quanto vai estar na estação. E um dos melhores lugares que a gente vê, a gente como tratador de água, como especialista na área, é a parte de caldeira e torre de esfriamento. Não só para usar essa água, mas é o lugar para ter o retorno. Por exemplo, você vai usar essa água de reuso na torre de esfriamento e aí você vai ver o retorno aonde? Quando você vai ver, normalmente você vê aonde? Na captação no efluente ou você também vê de alguma forma na torre esse benefício? Você consegue enxergar isso hoje? Uma pergunta. Não. A gente já tentamos levar isso para a torre, para ver a economia de água na torre ou aumentar ciclo de concentração, processos que a gente trabalha na torre. Mas normalmente empacava na etapa onde muitos projetos acabam empacando e aí entra na definição da tecnologia, que é qual a qualidade de água que eu preciso. E aí na torre vai para essa linha mesmo. A linha é a do ciclo de concentração, que você falou. Então, se você consegue vir com uma água que passou por uma osmose, por uma torre, ela tem uma salinidade muito mais baixa. Se ela está vindo para a torre de esfriamento, você não pode alimentar só com essa água, porque ela passa uma água corrosiva, né? Mas ela entrando como um mix, e aí você passa de um ciclo de 3, 4 da torre, 5 para um ciclo 10. E aí tem como calcular isso, porque você vai ver quanto de água você está deixando de gastar, quanto de químicos está gastando de gastar, então você consegue avaliar isso internamente. Agora, onde vai ter um impacto de falar, nossa, que realmente agora o dinheiro vai vir? É na caldeira. Na caldeira. Se você fizer uma estação de reuso e essa água de reuso você conseguir usar na caldeira, aí o dinheiro entra e ela se paga. E aí normalmente ela vai se pagar. Porque na caldeira, se o cara não tiver já uma osmose na caldeira, né, também. Pensando que ele não tenha, que é o que normalmente o pessoal não tem, ou ele tem só um abrandador ainda compensa. Porque se ele tem só um abrandador, ele vai ter como limitante a sílica, e a osmose retira a sílica. Aí você vai trabalhar com um ciclo de concentração mais alto. Então eu tenho até um curso expresso, curso rápido que eu fiz, onde lá eu ensino o pessoal a fazer esse cálculo. Então se ele deixou uma caldeira que estava com um ciclo de concentração, por exemplo, 7, ele passou a usar uma água de osmose reversa nessa caldeira, no mínimo ele vai trabalhar com 50 o ciclo. Se ele vai trabalhar com o ciclo 50, é aquilo que eu falei no podcast anterior. Em vez de ele abrir 10 vezes a jogar água fora, ele vai abrir uma. Então essa quantidade de água que ele economizou, que seria fria, porque quando ele joga água fora, entra água de condensado, mas entra água fria também. E para essa água fria ele tem que colocar mais, queimar combustível. Gás natural, que é caríssimo, óleo BPF, e cavaco, e lenha, o que for, que é super caro. Acaba sendo um dos melhores recursos que tem. E a energia ali é absurda o consumo. Então, e essa água que você economiza, né, esse combustível que você economiza, a gente calcula, é só essa diferença de entalpia ali para aquecer essa água. Então você consegue ver pelo PCI do combustível quantos quilos de combustível que você deixou de gastar para aquela água. Diário, semanal, mensal e anual. Aí que o negócio pesa.
Aí tem simulações que a gente faz lá que dá 500.000, 800.000, 1 milhão numa caldeira pequena, desde que tenha isso. E aí você consegue. Não vou pagar a osmose inteira, mas eu pago metade dela num ano daquele sistema. Ou o payback é de 2 anos, mas eu vai ter que colocar mesmo, então eu consigo chegar na gerência e falar, cara, aqui, ó, acho que vale a pena se você fizer isso. Mas tem que trabalhar com ciclo, e isso a empresa é uma empresa mais sustentável a partir de agora, usando na caldeira e tal. E aí tem um detalhe, tem empresas grupos grandes, que você precisa avaliar internamente se eles deixam você usar essa água, porque às vezes você fala, não, vou fazer um projeto aqui para usar essa água na caldeira. Aí chega lá, o próprio nos Estados Unidos lá tem uma norma, não, a gente não quer água de reuso na caldeira, a gente quer que use em outro canto. Porque aquele vapor tem contato com o alimento lá na frente. Então vai que alguma coisinha passa para evitar algum... Então, não. Então você tem que avaliar isso também, mas normalmente dá para... Em reuso tem a mesma coisa, né? Enquanto no tratamento de água de caldeira e torre a culpa é sempre do tratador, né? Você em reuso, a culpa é sempre do reuso, né? Cara, você fez qualquer coisa errada, o que eu posso culpar primeiro? Reuso, claro, porque você não sabe o que tem ali, você não sabe o que está acontecendo. Né? Vem dali. Vem dali. Tá correndo porque tá vindo dali. Nós tivemos um caso desse, né? Foi num banho, né? Banho de... Num banho a gente tem um dos nossos equipamentos está fazendo um reuso, recebe a água do processo, é um processo metal-mecânico, fosfatização e tal, e aí essa água vem para a estação, faz o tratamento, passa uma osmose e retorna para o sistema, né? E aí o que aconteceu? Começou a dar um problema estava amarelando as peças, né? E amarelando tem uma coisa com ferro, né? E aí, poxa vida, fomos olhar, cara, daí nós olhamos assim, ó, o que eles fizeram? Cara, é osmose, é o reuso. O reuso tá uma porcaria. Eu falei, cara, não tem como, não passa ferro pela osmose. Então assim, ó, não existe. Não, mas é o reuso, mas é o reuso, mas é o reuso, é o reuso. Eu falei, cara, ó, não tem. Daí eles foram investigar. Né? Não, na hora de fazer a troca do banho, eles então não faziam a limpeza do tanque, só esvaziavam metade, retirava a água e botava uma nova. Né? Então o residual de ferro ficava. Então eu tinha ali malha, tinha um monte de material que gerava ferro para aquela. Então a culpa era da água do reuso. Então, assim, se em tratamento de água de caldeira a culpa é do tratador, né? Em tratamento de efluentes reuso, a culpa é do reusador, vamos dizer assim, né? E aí tem essas possibilidades de cálculo e de abrir a mente para outras possibilidades para essa água dentro da indústria onde vai ter algum retorno, né? Tem não só quando a gente fala no reuso, mas tem um reaproveitamento também que é importante dentro das indústrias, né? Você saber, antes daquela água para a estação de efluentes, você pode usá-la de volta em algum local, porque às vezes aquela água pode voltar para a torre, dependendo da qualidade, pode voltar para a própria caldeira. Eu já tive casos onde eu cheguei numa usina e eles não usavam condensado de V1 na caldeira de baixa pressão, que você pode usar. O que é condensado de V1? Quando você vem com a garapa, vamos dizer assim, para o pessoal entender, a garapa moída, a cana moída, e cai no evaporador. Quando você concentra aquela água que está na garapa, para virar açúcar, vai concentrando, aquele vapor chama vapor vegetal. O primeiro estágio dá para usar caldeira de baixa pressão. E é uma água sem sais. Ela só tem uma carga orgânica. Matéria orgânica. Leve em caldeira de baixo você consegue, a de alta não. Mas de baixo você consegue. E aí você aumenta o ciclo, tem todo o benefício. Mas o gerente ele só não queria. E aquela água jogando fora. Eu tenho um caso de reuso. Depois a gente pode voltar para essa questão da caldeira sem a gente perder o fio da meada, mas tinha uma questão de reuso uma vez em que nós fizemos o licenciamento tudo de uma indústria e aí quando a gente foi fazer o processo, né, pegar a LI, o órgão ambiental disse assim, ó, não, lançar aqui você não pode. E nós já estávamos na cabeça de que a gente precisava ter uma estação mais completa, porque a água na região era de muito boa qualidade, então eu falei assim, com todas as restrições aumentando, vamos já pegar um terciário junto e tal, porque vai precisar. E aí, dito e feito, o órgão ambiental foi lá e disse, não, agora você tem que reusar, só que ele nos deu um chute na ideia, né? Que foi assim, agora é 100%. Vocês não têm como fazer, é 100%. Eu falei, cara, agora estamos perdidos, né? Daí eu falei, mas é simples. Poxa vida, nós temos aqui do lado, a mesma indústria tem do lado um ambiente onde eu uso essa água a fuzel em sanitário. Eu tenho muito funcionário. Na minha aqui eu não tenho, mas na do lado que é minha também eu tenho. Então vamos fazer isso. Né? Vamos fazer. Eu fui feliz da vida, achei que era só dizer, né? Pô, vamos fazer, para amanhã tá pronto o troço. Né? E aí a gente foi, e o retorno era, a gente não quer fazer. Começou. E essa água, como é que é? Não, a gente vai garantir qualidade. Mas em quantidade? Não, ela só vai complementar o que vocês usam hoje. Mas então, auditoria.
conversando com os auditores, cara, nós temos aqui uma situação assim, nossa, isso é muito positivo, se vocês estiverem fazendo isso, para nós é um ponto positivo para vocês. Então, ó, cara, vencido. Eu não quero isso. Eu não quero. Você assim, só não querer. Eu não quero. Água de reuso, para mim, eu não quero. Então, esse tipo de cultura, e aqui, de novo, vamos citar o nosso amigo Marcos, da Cetri, com relação a essa ideia de a gente até trocar o nome, né, de que não é água de reuso, é água reciclada. Uhum. Eu estou reciclando alguma coisa, né, e o reuso parece que traz uma carga negativa para isso, e eu tenho acreditado que isso é realmente um problema, né? De você não ter condições, de você estar pelo nome, pela ideia, você simplesmente nega esse tipo de possibilidade. Eu acho que tem muitas possibilidades, né? E quando tu falou, voltando lá para a água de caldeira, né? Quando você falou isso, me chamou muita a atenção, porque certamente, como o Augusto falou, energia é algo onde você consegue muito facilmente ter um retorno de qualquer tipo de projeto, né? E quando a gente olha para isso, me chama a atenção, me brilha os olhos olhar para isso, porque, cara, realmente eu estou trabalhando num nível muito maior de retorno, de possibilidade de retorno, onde reuso pode ser uma oportunidade, né? E quando tu olha para isso, realmente, né? E quando tu falou ali que tem como eu calcular isso fácil, dá como fazer isso fácil? Cara, quantos profissionais que nos acompanham aí, que têm isso talvez na mão, que consigam, vamos dizer assim, crescer profissionalmente, entregando isso como uma possibilidade para onde trabalha, né? Então, tem como fazer, tu tem um curso lá que explica como faz isso de forma tranquila, porque eu sempre tinha isso na minha cabeça e nunca fui estudar, e como falei desde o início, né, essa parte não era a minha praia de estudar, mas eu sabia que tinha algo que a gente poderia fazer de forma rápida. Mas essa relação, para mim, em qualidade de água e pegando uma osmose e colocando de volta com a caldeira de baixa, eu ia estar melhorando em função dessa qualidade ruim que muitas vezes eu tenho numa caldeira de baixa, que hoje para mim é muito mais claro, né? Isso aqui fica muito mais claro. E tu teve alguma experiência dentro desse ambiente de olhar para esses números em que isso viabilizou, deu certo, cara, tem essa experiência nessa linha assim, cases, cara, deu certo. Eu já tive instalando a osmose, não instalando o reuso. Né? Então você sabe que quando você passa a instalar uma osmose, o ciclo de concentração dele subiu e abaixou o combustível. Então, porque a pessoa instalou uma osmose. Não porque naquela época o pessoal não estava tão assim com reuso, agora está mais, né? Então, não com reuso, mas é a mesma coisa, está vindo de uma osmose. E eu tô criando aqui talvez essa ideia de oportunidade. Então, até então também, né, quantos pensavam que essa mudança de qualidade poderia gerar um ganho em termos de energia e que então eu posso investir num projeto desse, ou pelo menos consultar alguém que trabalha nessa linha de osmose, de nanofiltração, enfim, né, de membranas, para que eu possa fazer esse reuso. Né? E aí a gente vai para um outro campo, que é um campo em que todo mundo pensa que a osmose é o elemento básico, né, o tratamento básico para eu poder fazer reuso, e aqui eu discordo, aqui eu não vou jogar contra o meu time, mas eu acho que a gente precisa ser honesto, né? Então, assim, quando todo mundo pensa que a osmose é o caminho para se fazer reuso, todo mundo está indo talvez no mesmo caminho, numa moda, e todo mundo vai esbarrar na mesma coisa. Custo, como você falou. Um CAPEX que fica impraticável, num lugar em que eu já tenho problemas, que é na ETE, né? Além de todas as dificuldades que eu tenho em relação a como eu posso projetar essa osmose, como eu posso construir ela a ponto que ela seja possível assimilar essa água do meu efluente e ela realmente retornar para o meu processo, né? Sim. Você tem algum exemplo assim em relação? Eu não quero colocar osmose lá no meu efluente, por exemplo. Qual que seria a sua alternativa para isso? Quando a gente... E eu acho que é um ponto interessante. Quando a gente olha para isso, tu apresentou uma oportunidade muito legal. E aí eu vejo que não tem como não ser osmose. Né? Não tem como ser osmose, porque tu está pensando, Marcelo, mas tem algum elemento dentro dessa água que eu posso tirar com uma ultrafiltração, por exemplo? Tem.
Ok, eu posso fazer essa mesma análise, então não vou usar osmose, mas não vai me tirar sílica, não vai me tirar condutividade, não vai me tirar esses elementos. Mas tem outros elementos, que a minha água de entrada está muito ruim, e eu acho que daí a gente pode, quanto pior é essa minha qualidade de água de entrada, isso me gera um custo de necessidade de troca, ou de produto, ou de troca de água, bom, eu posso utilizar um outro tipo de situação, sei lá, fazer um processo físico-químico, né? Um pós-tratamento, por exemplo, para fazer uma remoção de matéria orgânica, material suspenso, sem que eu acrescente grandes pontos de condutividade. Então, por que não posso talvez ter essa água melhor do que aquela água que eu estou tendo lá? Mas eu já entendi que eu vou precisar ter um processo cultural de entender que, cara, a minha água de reuso, a minha água reciclada, ela vai ter um valor maior do que a minha água que eu tinha antes bruta. Porque todo mundo entende que uma água de rio, uma água de poço, ela é sempre melhor. Cara, não é sempre melhor. Não. E tu já mostrou isso aqui muito claramente, né? Ela tem coisas boas e coisas ruins que eu preciso trabalhar. Assim como tem a água reciclada. Então, quando a gente olha para outras tecnologias, de fato eu tenho que balizar o que é a minha necessidade de qualidade obrigatória e não moda, ou e não porque todo mundo pensa que é osmose, ou tem que ser osmose, para aquilo então que eu quero usar. Então eu vou balizar essa tecnologia. Eu vou dizer que muitas vezes um filtro, eu tenho lá a minha qualidade de água na minha ETI, apenas um filtro já me resolve para eu fazer Tem um caso muito interessante, era uma multinacional, ela se instalou na cidade onde a gente morava, e aí era uma indústria americana. Né? E aí o que acontecia? Toda a parte, era uma metal mecânica, toda a parte que gerava ali de lavagem de material, de estopa, não sei o que, blá, 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 ela gerava o efluente, ele ia para a máquina e da máquina ela ia para os banheiros. Então ela fazia um tratamento, se não me engano era um tratamento físico-químico, bastante simples, e ela ia para o banheiro. Né? O que começou a acontecer? Começou a ir uma água marronzada, né? De cor marrom para o banheiro. O que aconteceu? Todo mundo foi reclamar. Só, cara, tem condições, mar e tal. O cara falou, o diretor falou assim, ó, a empresa aqui ela é americana, lá nos Estados Unidos funciona. Então aqui vai ter que funcionar também. Por que essa água está indo marrom para lá? Porque ela está chegando péssima no meu equipamento. Meu equipamento não dá conta. Então, assim, ó, se vocês não derem conta de melhorar essa água, a forma de vocês trabalharem para que essa água não vá para a máquina tão ruim, para o flotador tão ruim, vocês vão ter uma água limpa para ir no banheiro. Enquanto isso, ela vai continuar marrom. Né? Porque o que eu preciso no banheiro? E aí o que é? Cara, eu preciso de uma qualidade, talvez uma cor, uma turbidez e uma qualidade microbiológica. Então, que equipamento me dá condição? Qual é a minha qualidade de água que eu tenho, para que eu possa ter sempre segurança, para que eu remover cor, turbidez e talvez clorar essa água para que eu tenha uma segurança, ela me resolve. E às vezes super clorada. Nós fomos esses dias numa estação de tratamento, os caras fazem uma super cloragem. Por quê? Garantia. Então, era no sistema biológico, ela garantia cor e turbidez. Eu falei, cara, mas vocês fazem análise de DBO, DQO? Não. Ela, é isso porque ela vai voltar para o banheiro. Agora sim, a gente olha a cor, olha a turbidez e olha a residual de cloro. Então, a gente olha a parte microbiológica que ela não pode deixar de existir. Então, ela retornava para lá nesse sentido. Né? Eu tenho verificar qual é de fato o que eu preciso para que eu possa fazer uma membrana daria conta aí? Com certeza. Eu não precisaria da membrana. Aí eu não precisaria. Aí é o ponto-chave que normalmente as pessoas não sabem dizer, né? Que qualidade de água tu precisa. Ou muitas vezes aonde tu vai usar água. Às vezes ele até sabe, mas por vezes ele precisa de uma análise de risco. Aí o pessoal do Instituto Reuso de Água ali, a professora Ana, a Maíra, cara, faz um estudo de risco. Para que eu quero aplicar? Eu quero fazer irrigação. Eu quero fazer higienização de máquina. Eu quero fazer uso no banheiro. Talvez para cada uma dessas aplicações eu vou ter uma qualidade de água diferente. Agora sim, a gente falou, precisa de uma água potável para fazer a higienização de um flotador, de uma decanter? Não preciso. Não preciso. Preciso de um permeado de osmose para fazer essa limpeza? Não preciso. Se eu tiver 1 ml por litro de sólidos que arrastou do decantador secundário para fazer a higienização na máquina, vai dar problema? Duvido muito. Principalmente se for no dia a dia do processo. Então, poxa, pega uma indústria de grande porte que tem 8 máquinas. Vai fazer um ciclo de limpeza por dia ou por turno. Quanto de água economizam nisso? Sim. Aí, claro, depende o ponto que a gente vai atacar para, de novo, como que eu vou viabilizar. Às vezes só nisso não vai ser o suficiente. Agora, se eu consigo pegar num processo intermediário, eu vou economizar em produto,
eu vou fazer um reuso dentro da planta. Eu tenho um equipamento nosso que se pagou em menos de um ano porque o reuso foi dentro da planta. Então, Um custo altíssimo na estação, só que você precisa ter tempo para olhar para isso. Normalmente o pessoal fala, E cara, até- eu quero reusar água. E até clareza de custos, né? Muitas vezes o que eu vejo, não sei como tu enxerga isso, mas como que é a tua experiência dentro de um monte de indústria diferente. Mas eu vejo muito isso que... Eu te perguntava, tá, quanto é que custa o teu metro cúbico tratado? Aí o cara vai dizer assim, X, esse dia era um aluno meu, né? Aí eu falei, cara, vou te tirar o diploma. Eu vou te fazer alguma coisa para revogar esse teu diploma, porque, cara, me deu o custo de uma ET no físico-químico, numa estação grande e tal, eu vou né? falar, meu professor não ensinou. Se ele falasse isso, daí não vai se achar no pau, né? Daí eu falei, um aluno top, nota 10. Aí eu falei, aí ele me passou assim, R$10 o metro cúbico, 10 ou 12. Aí eu falei, não, cara. Aí eu olhei para a estação, falei assim, cara, não, tu não pode olhar para isso aqui tudo e achar que é 12. Tu buscou esse custo a partir do quê? Ah, não, só os produtos. Não, então tu está olhando só os produtos. Tá, vamos lá. Desgaste, né? Depreciação, hora homem, cara, energia, Só o destinação lodo de que ele vai lodo. descartar. Só o lodo já... Cara, tu botou na tua conta, tá? E eu sabia porque eu tinha visto algumas estações parecidas e, cara, o custo era muito maior. E eu vou te dizer que nem sempre isso está claro. Então, muitas vezes, quando eu vou viabilizar, eu que vejo que em água isso é muito mais claro. É mais fácil de eu chegar numa conta certa quando eu tenho água do que quando eu tenho efluente. De novo aquilo que tu falou, né? O último que vai lá é a estação de tratamento, tem que estar tudo quebrado lá, daí alguém vai. Isso infelizmente é uma realidade. Graças a Deus não é em todo lugar, mas é isso. Muitas vezes o último lugar é a estação. Então, me parece que lá também não tem esse tipo de controle. E eu visitei algumas estações onde isso não era a realidade. Eu enxergava na estação de óleo, fiquei muito, muito legal. Achei, e posso falar, eu acredito quem eu acho que é a estação da Steel. Eu fui lá, e aí tava todo o painel assim na estação, como se fosse um processo produtivo. Você tinha que controlar as mesmas coisas que um processo produtivo. Massa. Cara, aí tem valor, aí eu consigo enxergar o quanto realmente vai custar, porque certamente está tudo na ponta do lápis, tudo mesmo. E aí eu sei quando viabilizar, quando eu vou buscar um custo, do quanto eu vou de fato viabilizar criar esse análise econômica, essa viabilidade econômica para poder chegar. Mas em água eu vejo que é mais fácil ter isso, mais assim, dentro de um padrão mais claro, né? Quando a gente pega assim a parte de onde utilizar isso na fábrica, acho que tem que estar bem claro também para as pessoas da fábrica. E de preferência chamar as pessoas de cada setor. Porque não pode só o supervisor do meio ambiente, que está pensando em fazer um reuso, chamar vocês lá e fazer uma reunião e achar que vai usar em tal lugar. Cadê o cara da produção X, Y? Será que eles não podem ajudar? Eles já não tiveram alguma ideia? De ir lá, já desviar uma água mais concentrada lá em cima para poder impactar menos aqui na ITS, conseguir viabilizar aquilo para reuso. Então, eu acho que tem que colocar como um todo a galera ali para conversar nessa hora. E eu vejo que isso é muito legal, isso que tu fala, porque muitos exemplos de que a gente fez estudos, mesmo estudos prévios para aplicação em grandes indústrias, a gente barrou nisso. E é legal, porque é isso mesmo. Porque se eu fosse adiante, eu ia gastar mais tempo para uma hora ser barrado. Sim. Uma hora é barrar, porque uma hora todo mundo vai conversar. E elas não, cara, que absurdo, tá querendo cara vai fazer, eu já faço aqui. Tu tá propondo eu reusar aqui, mas é muito mais barato a gente fazer o que a gente já está fazendo hoje, ampliar o que a gente já está fazendo hoje. Sim. Enfim, né? Então, olhar para isso tudo é importante. E muitas vezes, isso que fique claro, vai barrar o projeto. Vai barrar, mas barra por um bom motivo. Sim. Barra porque não vai gastar mais tempo para poder morrer na praia. E às vezes o pessoal quer fazer o reuso de tudo. Eu quero colocar uma membrana para 100 metros cúbicos hora de efluente, mas eu quero 15 metros cúbicos para a caldeira só, o restante eu posso usar na produção de alguma forma. Só um curtume, por exemplo. Eu não preciso de uma água potável para botar para o fulão, para rodar lá. Não. Né? Então, eu conseguia passar no filtro, depois do final, desinfecção, passa no filtro e manda para o fulão e vai rodar o curtume, o couro de novo. E deu. Né? Ou algum outro tipo de processo que dê para fazer isso. O problema às vezes é que o pessoal fala de membrana e fala osmose. Aí, poxa, vai ser o mais caro. Sim. É o mais nobre que tem, mas, cara, tu olha, ultrafiltração hoje em dia é muito mais barato do que um dia já foi. E já tem uma qualidade de água muito superior a algum processo tradicional, digamos assim, né, convencional. Talvez numa torre eu já conseguiria fazer uma viabilização, né?
são equipamentos muito mais baratos. Calculando que às vezes o pessoal, por exemplo, pega o permeado, muita gente usa na própria torre, né? Dependendo do tipo de indústria e tal. Então, muitas vezes o permeado pode ir para a caldeira e o rejeito pode ir para a torre. Aí tem uns caras de tratamento de água que devem estar me xingando agora. Só que não é para toda a torre nem para toda. Só que você tem que calcular. O pessoal vai pegar esse recorte e vai começar a te cancelar na internet. Coitado, igual o Frei Gilson. Aí vai pegar. Porque você tem uma torre que tem uma vazão, um volume, uma vazão alta, e você tem ali, por exemplo, 5, 10, 15 metros cúbicos de vindo, que pode vir para essa torre, e a torre, ela de make-up tem 150 metros cúbicos hora, tem muita torre grande, indústria grande, que usa esse volume. Então está lá 5, 7, 4% daquela salinidade entrando na torre. Quanto que isso vai impactar no ciclo de concentração? Será que não vale a pena jogar lá dentro? Você vai fazer o quê? Gastar um pouco mais de dispersante para poder segurar aquela salinidade. E aí tem software para isso. Hoje a gente não faz nada na mão para calcular o dimensionamento. A gente manda para um software e ele vai falar, tá, com essa salinidade você vai ter que fazer o seguinte, dosar em vez de 10 ppm, 12 de dispersante, o pH aqui vai subir um pouquinho, você vai dosar um pouquinho de ácido aqui, ajustar e tá valendo. E aí avaliar nesse ponto também. Então, dá para usar o rejeito, mas claro que estudando. Tem empresas grandes aí, de etanol de milho, por exemplo, que eu já visitei, o próprio projeto já vem assim. A água para caldeira, normal, isso aqui já captou, passa pela osmose, permeado para caldeira. O rejeito já vai para a torre. Só que a torre é de 12, 14, 15 mil metros cúbicos hora de recirculação, 2 mil metros cúbicos de volume. Aquilo lá não faz nem cheiro. Mas aí você tocou num ponto muito interessante que é o estudo. Cara, é para todo o sistema? Não é para todo o sistema. Osmose é para todo o sistema? Não é para todo o sistema. Então, acho que o ideal, e talvez seja legal aí quando você lançar o curso de reuso, para que tenha esse nível de consciência das pessoas que talvez não precisa ser a tecnologia mais top. Quantos casos a gente chegou para fazer um orçamento e o cara queria, não, eu quero um sistema de ultrafiltração e osmose. Por quê? Porque eu quero ultra e osmose. Já vi que funcionou em fulano. Aí recebe o memorial descritivo, bonito, não sei o quê. Não pode fugir daqui. A osmose tem que ser com a permeabilidade de tanto. Cara, se a gente entrar com uma nanofiltração, hein? Ou trabalhar com menos pressão, vou ter um ganho de energia. Não, tem que seguir isso aqui. Já vem com o pacote. Então, beleza. Aí virou uma cotação. Você não consegue mostrar um diferencial, vira uma cotação. Aí você entra no mercado e... Mas acho que o ponto-chave é justamente ter esse estudo. Cara, precisa avaliar. Então, acho que a gente tem vamos conversar mais um pouco, daqui a pouco a gente faz um popzinho aqui para as pessoas, mas, cara, precisa ter um estudo. E uma coisa que a gente tem visto, tem crescido, e estamos envolvidos agora até com um case assim, o quanto se valoriza, está se valorizando esse estudo. Olhar para todos, fazer um balanço hídrico, olhar para todos os ambientes, né? Eu vou botar osmose, beleza, top. E o rejeito, você faz o quê? O rejeito a gente leva para onde? A gente faz o que com isso? Então, olhar para isso, uma das coisas que a gente sempre tem visto, né, irmão? Será que não tem uma outra tecnologia que dá para a gente pegar no rejeito? Se realmente não tem onde colocar o rejeito, eu tenho que fazer algo, ótimo, vamos colocar. Então, cara, vai ter um pouquinho mais de CAPEX, mas talvez tu vai ter aqui uma possibilidade de reusar esse rejeito de uma outra forma. Então, tem formas, né? Hoje... Será que esse rejeito, ele só tem uma salinidade mais alta? Ele não pode ser incorporado lá dependendo do tipo de produção, lá na água que está entrando para fazer o produto? Por que não? Não pode, por exemplo, se for um curtume, não pode ir lá para ir no fulão, mas aí tem que avaliar vários tipos de indústria, né? Claro, mas assim, tem tipo de indústria e tem o quanto as pessoas querem acreditar nisso ou não. Muitas vezes, nós como técnicos de tratamento de água e efluentes, a gente vai dizer, cara, dá para garantir água. E, por vezes, tu vai pegar a água naquela qualidade e talvez um órgão fiscalizador em terceiro aí que não tem o conhecimento técnico aplicado, só pelo termo reuso ou pela origem da água, vai dizer que não funciona. E aí eu volto a trazer a fala, por exemplo, da professora Ana. Cara, a água é água. Ele precisa de água potável no início do processo. Se ele pegar a água do rio, ele vai usar? Não vai. Por quê? Porque ela precisa ser tratada para chegar numa qualidade. O efluente que está saindo, ele também talvez tenha que ser tratado para chegar nessa mesma qualidade. É água, vai mudar os parâmetros dela. Desde que não seja uma água potável, né, que não pode. Por regra, não pode. Por regra, outros tipos de produtos, você tem que lavar madeira, você tem que fazer, sei lá, alguma coisa que não é alimentício. Dá para usar, dá para fazer. E aí, de novo, tem estudo.
Tem uma empresa que a gente, inclusive, estava mexendo com isso para eles, até mexi no passado. O órgão ambiental está pegando em algumas regiões aqui a parte em usina. Usina sempre faz o quê? Eles pegam, produzem o etanol e a vinhaça, ela vai para a lavoura. Vai pro solo. E aí, só que tem água residual também, naquela usina, lá 200 metros cúbicos por hora, 150, que é incorporada nisso e vai junto. Só que são caminhões que vão sendo cada vez mais desprendidos para isso. E aí o órgão está fechando o cerco, não pode mais a residuária, então você não pode enviar mais. Então você vai ter que pegar essa residuária e dar um jeito de usar dentro da indústria, ou usar para um caminhão para jogar na rua de terra, sei lá, fazer alguma coisa, então vai ter que tratar esse efluente. E aí, o que o pessoal está fazendo? Estão montando estação em alguns lugares, então o que a gente não tinha na cabeça que usina não tinha efluente, agora está tendo, então está começando a ter. Várias já estão tendo, tem algumas aí que o órgão está pegando em cima. Aí o que o cara fez? Ele colocou lá um tratamento anaeróbio, colocou um lodo ativado e tem um decantador secundário. E aí ele tem um leito fluidizado lá, uns filtros lá para poder limpar, e é uma água muito boa. Aí essa água ele já quer voltar para usar na torre de esfriamento. Mas ninguém fez um estudo para ver se pode voltar para a torre de esfriamento. Vem aqui, dá uma olhada nessa água, vê se a gente pode voltar lá para a torre de esfriamento. Aí, beleza, a água... Eu peguei ela no começo, quando estava comissionando, e até me enganei no começo, depois tive que pegar ela produzindo normal, porque a gente pegou comissionando, tinha ainda uma certa turbidez, então eu tive que clarificar no jar teste, e tinha uma microbiologia extremamente alta, eu tive que fazer uma demanda de cloro para zerar isso. Então eu falei, você vai gastar isso de cloro para fazer isso ficar bom, e isso daqui tem que pôr um decantador. Mas aí depois eu fui lá um mês depois, então já estava filé, a água estava de bebê, ali, né, a água muito boa. Eu falei, não, com essa qualidade, agora vamos mandar para o laboratório analisar. Manda para o laboratório, aí veio o pH de 8,7, uma alcalinidade de 700 e uma dureza de 200. Aí se eu mandar isso para a torre, 2 ciclos da torre já ferrou. Não vou aguentar para tratar isso, né? E aí, dá para usar na torre? Não, quero usar na torre, ou potável, quero usar na torre e passar na ETA. Quero usar na torre e passar na ETA. Bom, na ETA, sua ETA também manda água potável. Se você passar isso lá uma vez, já desclassificou sua ETA. Você já não pode mais passar água potável lá. Vixe, ferrou então. Então vamos usar na torre. Cara, na torre você vai ter que fazer um pré-tratamento aqui. Agora nós estamos refazendo o acompanhamento com eles lá, para ver o que a gente vai fazer, ajudar eles, né? Porque a gente pode recomendar. Como eu falei, a gente vai com consultoria. Aí, vai ter que fazer isso. Ou você vai pegar essa água e ver se a microbiologia está boa, se a salinidade não afeta na sua fermentação e jogar ela para fermentação. Mas vai sobrar. Aí o que sobrar a gente vê o que faz e tal. Então tem que fazer esse pacote. Tem que chamar todo mundo da fábrica para ver. Tá? Então tem empresa também que faz estação de reuso, que eu já vi. Fez a estação, construiu a estação, está pronta. Flotador, a ultrafiltração e a osmose reversa. E não pode usar na fábrica. Porque depois que foi descobrir que por legislação interna da fábrica não pode usar. Tá lá parado. Aí agora vão tentar usar em algum outro setor lá, que a gente tá vendo. Então também tem que avaliar antes, você gastou milhões ali, não tá parado o negócio. Então tem que... Conheço um frigorífico só, acho que eles fizeram, tem a ETA convencional, ETA para processo, que pega a captação do rio, e tem uma ETA para efluente tratado. E aí são aplicações diferentes, cada ETA de uma cor para diferenciar. Mas... Isso que tu falou aí, por exemplo, com relação a essa alcalinidade, ou essa dureza, talvez era o caso em que uma osmose não serviria, mas talvez uma nanofiltração daria. Sim. E atenderia com pressão muito mais baixa, com um CAPEX muito menor, né, um OPEX também menor, para que ele dê conta de levar isso para a torre de boa, tranquilo e podendo operar lá. Você sabe que eu preciso aprender mais sobre a nanofiltração? Não tem muito material dela assim, né? De detalhe do detalhe. Não, é que a nano foi muito para laticínio, né? Então, muito que tem de aplicação é concentração de proteína ou alguma coisa assim. Tanto que no meu curso eu tenho um curso de ultrafiltração e um curso de osmose, mas de nano eu nem citei, eu só citei que existe lá. Mas assim, quanto de dureza que ela suporta, qual que é a frequência de limpeza, qual que é os problemas, eu não sei, então eu não vou dar uns espetáculos lá. Se tiver um curso também, eu compro para poder assistir. Beleza, bom saber. Bom saber. Mas vamos lá então, vamos tentar construir um passo a passo aqui do que seria para fazer essa viabilidade de um projeto de reuso. Primeiro, tem que saber que qualidade precisa ou os pontos que dá para reutilizar. Sim. Sim, acho que primeiro a qualidade de entrada, né? Qual que vai ser a água que vou ter para tratar? Vocês concordam? Desde o começo da estação.
Daí não tem ETE lá. Vou começar, você estava falando, já tem uma água da ETE. Já tem o tratado. Já tem um tratado. Já tem, né? Já tem um tratado de Já, vamos ETE. partir do princípio que sim. Que já já existe a estação e ele está Hoje mandando eu tenho pro uma rio. qualidade X. Minha qualidade Entendi. é essa, acho que é o primeiro ponto, né? Essa é a água que eu tenho como potencial de reuso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tá mandando pro rio 15 metros cúbicos por hora, vai ampliar a fábrica e não pode... Vai ter que baixar para 10 Então, metros cúbicos. aquela tua história que a gente já conversou em alguns momentos, né? Às vezes a gente vai projetar uma ETE e a gente não tem nem com certeza ou com clareza vazão e qualidade. Não tem uma Que é medida de vazão. absurdo, né? Eu não sei o quanto é vazão. Então, assim, como é que tu vai projetar uma ETE se tu não sabe o básico? Isso tem muito, né? Então, mas beleza, tu tens uma ETE, então tu tens quantidade, então tu sabe que tu lança 15, mas tu vai ampliar para 20, tu precisa 5, tu vai precisar fazer alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu entendo é qualidade e quantidade. Qual é a qualidade d'água que você tem disponível e qual é a quantidade que você precisa fazer. É 5, é 10, é 30, o quanto isso representa para você saber, de novo, para que lado você vai ir, né? Quantos setores eu preciso incomodar, o que eu preciso realmente fazer. Então, o primeiro ponto para mim é esse. Fazer Depois disso quantidade e eu qualidade. vejo aonde que eu quero usar. Seja uma caldeira, seja uma torre, Eu acho que seja... iria na linha do que o Christopher falou, de que eu entendo quais, olhando para a fábrica como um todo, Chamar todo mundo do seu qual a corpo. possibilidade, né? E aí eu caminharia dentro disso elencando qual dessas possibilidades eu teria menor restrição de uso. Então, sei lá, eu entendi que minha fábrica tem muito funcionário, então a minha quantidade de água em relação àquilo que eu uso no banheiro está ok. Então eu posso talvez começar a fazer um reuso direto e talvez com uma coloração excessiva eu pego toda a minha água que eu tenho em excesso e uso como sanitário. Tá, eu tenho realmente separação de linhas, garanto que essa separação acontece, provavelmente aí eu já tenha uma ideia de viabilidade muito maior, né? Possibilidade de viabilidade maior. Então, olhar para a fábrica como um todo, onde seriam os meus pontos possíveis. E dentro de cada ponto possível, de novo, quantidade e qualidade. É algo real, sabe? Porque, de novo, muitas vezes eu enxergo, o cara vai para o sanitário, vamos para o sanitário, qual a qualidade? Potável. Não, cara, vamos olhar o que realmente importa. Então, eu acho que aí é um exercício forte de conhecimento, assumir riscos, porque você vai estar... E tempo também, porque normalmente o pessoal quer de hoje para amanhã. Cara, eu preciso pegar essas amostras, tanto como individual, como depois como composta, para mapear isso aí, mandar para um laboratório, esperar vir o resultado e ter. Aí o cara quer em um mês que você faz o projeto, não fez nem análise. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu tenho um laudo aqui de quando partiu, é complicado. Cara, nessa de usa essa informação que tem, a gente já pegou a estação que dimensionou um load desativado esperando 20 miligramas e tinha 800 de óleos e graxas. Já pegamos um equipamento de osmose que era para ter menos de 1 ppm e tinha 50, tinha 20. Então, esse é um ponto também. Então, tem que ter a paciência, digamos assim, necessária para desenvolver. Precisa ter um histórico para saber qual que é o comportamento. E eu acho que quando tu falou da análise, é um ponto muito importante nessa etapa. Normalmente, de um efluente, então, que vai ser a tua fonte de reuso, tu tem. Porque, cara, tu faz análise, é obrigado a fazer, tem um órgão que te cobra, enfim. Mas, cara, eu faço dureza nessa água? Não, o órgão não me cobra. Eu faço alcalinidade? Não, ferrou, porque você precisa para a torre, no mínimo, dureza e alcalinidade. Sulfato, amônia. Sulfato, amônia, quem... Porque às vezes não tem remoção de amônia. Beleza, eu faço ali uma filtração e tal, até a salinidade está boa, tem até uma dureza boa, mas tem uma amônia que está indo para a torre. Aí a torre dosa o cloro. Aí eu dosava 100 ppm de cloro, eu vou ter que dosar 1.200, porque é 10 para 1, se não me engano, né? De cloro para amônia. Só para oxidar essa amônia que está sendo dosada ali dentro. Então tem que avaliar um todo mesmo. E aí eu acho que a análise é importante, mesmo nessa situação onde talvez a gente pensa que tem análise. Então tenho, mas não aquelas que eu preciso. Então esse que é um ponto, talvez paciência para que quando eu vá olhar para todos os ambientes possíveis, como que eu posso fazer para poder chegar, tá? A qualidade é essa, hoje tá desse jeito e agora então eu preciso devolvê-la nesse ponto. E aí eu tenho uma possibilidade de... E quando der, fazer um piloto. Sim. Eu já fui em frigorífico que eles estavam fazendo um teste para ver a qualidade de reuso e eles queriam fazer uma filtração
tinha sobrado da obra aqueles tubos de concreto, botaram uns 3, 4 em cima do outro, fizeram umas entradas de PVC mesmo para fazer reto lavagem, etc. Botaram brita, areia, e fizeram um teste lá para ver quanto tempo que aguentava, se ia trancar rápido, se não ia, que qualidade que conseguia, se eu dosasse um pouquinho de coagulante, o que eu ia remover. Tava lá, rodando. A gente tem equipamentos que a gente bota para fazer teste justamente para ter essa validação, né? Costuma ser importante também para mostrar para o cliente que funciona. Às vezes, cara, para a pessoa que não trabalha com isso, ela olhar aquela água saindo cristalina é a validação que ele precisa. Óbvio que a gente vai fazer uma coleta, vai fazer uma análise, vai ver se corresponde ao que ele precisa ou não. Tivemos um caso, está em desenvolvimento, onde a gente vai pegar uma fonte alternativa de água e vai fazer um reuso dentro da planta do cara. Não é alimentício nem nada, não tem tanto problema, mas precisa ser uma água com qualidade basicamente DESMI. Uhum. E aí o cara olhou assim, a osmose funcionando, pressão lá em 15 bar, se apavorou, olhou a corrente da bomba, começou a calcular a energia, ele disse, cara, não vai dar, para o teste aqui, não vai dar, vamos tentar colocar uma ultrafiltração, trabalha com menos, tem menos rejeito, trabalha com menos pressão, não sei o quê. Aí tu começa, cara, para o que você precisa, se a gente tiver uma UF, a gente não vai remover os metais que a gente precisa remover, que podem te dar um problema. Aí ficou lá uns 4 meses rodando o equipamento, já começou a levar o diretor gostou da ideia, e tá andando o negócio. Então... Eu acho que, de novo, caminhando para o POP, né? Se eu então, sei a qualidade e a quantidade de que eu tenho disponível, consigo entender quais possibilidades eu tenho de uso, de reuso, né? De reciclar essa água. Olho para a qualidade, de novo, que eu tenho em quantidade em cada uma delas. E aí sim, eu acredito que eu posso ir para um estudo de viabilidade, de olhar dentro de cada uma delas. E aí, claro, que tecnologia eu preciso para isso, para chegar dessa água de partida até a minha água reciclada, qual é o ponto que eu preciso, para daí então, bom, agora olho a viabilidade, né, e aí sim faço essa aplicação. Se for um piloto, por que não? Você pode fazer um piloto, uma parte, olha como funciona, e aí sim, depois você coloca. Mas se você tem seriedade, competência para poder olhar para todos esses momentos, você certamente vai chegar no processo mais viável. Eu não tenho dúvida disso. E abrir a cabeça, né? Especialmente nessa questão que a gente começou aqui o episódio, que foi o processo da caldeira, né? Especialmente as de baixa pressão. Então, trabalhar nessa linha, ou numa torre, mas numa torre ou numa caldeira, consciente daquilo que, de novo, qual é a qualidade que eu tenho, qual a qualidade que eu vou ter, olhar para essa questão, ciclos, basicamente, no caso da caldeira e da torre, e que ali, então, tem a viabilidade, que é muito mais fácil, talvez, de eu achar essa viabilidade, né? E conseguir chegar nesse percentual, nessa quantidade, seja por um SG, uma cobrança qualquer, né, da empresa, ou mesmo uma cobrança do órgão ambiental. Já vi projetos, por exemplo, onde o pessoal tinha 20 metros cúbicos de água por hora para tratar. E aí botaram na meta, tem que ser osmose. Aí tá, faz estudo, conversa, acho que metade disso a gente consegue fazer um pré-tratamento ali com uma filtração simples, uma ultrafiltração, e beleza, botou uma ultrafiltração de 20 metros cúbicos, 10 metros cúbicos faz um reuso que ele achou que funciona na qualidade da ultra, os 10 metros cúbicos ele botou na osmose. Então ele baixou pela metade o custo da osmose, para viabilizar o projeto. Beleza. Então, tendo essa paciência e tendo esse passo a passo, porque tem umas loucuras, né? Que o pessoal manda um negócio para... segunda-feira eu quero a proposta, aí você não fez... Mas que as análises? Não tem. Tem essa aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, aí você entra naquele problema, né? Se eu não fizer, o concorrente faz. E aí, faço ou não faço? Coloco uma margem de segurança aqui para poder pensar. Vou ligar para meus amigos que já trabalham com reflete parecido para entender os problemas. E aí vai do network também tentar... Você não vai perder negócio. E aí... A gente fica nessa discussão, cara. Tu quer uma ordem de grandeza ou tu quer o equipamento redondo? Bota aí, se fechar, semana que vem estou conversando com os diretores, mês que vem tem que estar aqui o equipamento. Aí tu fica ali, passa 2 semanas, e aí, conversou com o pessoal? Pois é, estamos vendo ainda. Bota uma pressão, né? E aí tratar reuso, né? Dessa forma, a chance de você ter, de fato, um processo de reuso implantado, ela é pequena, ela vai cada vez ficar menor. E aí eu concordo com o professor D'Artagnan, né, onde você vai, todo mundo opta, reuso é membrana, é osmose,
cara, não vai viabilizar esse projeto. E aí fica caro. E aí reuso fica caro mesmo e eu não tenho mais como dar conta de viabilizar e de implantar isso, né? Cria um senso comum que daí o reuso é caro. É. Mas ele é caro porque está todo mundo associando o reuso a uma necessidade de osmose ou alguma coisa muito... Eu vejo muito essa questão da narrativa, sabe? Que é isso que o Augusto fala. E aí quando tu traz uma narrativa aqui diferente, por exemplo, para a caldeira, cara, eu estou mostrando algo diferente, que até agora as pessoas não estavam falando. Olha, não, mas isso aqui é loucura. Fazer uma água de reuso, fazer desse jeito, né? Como você falou, pega uma água, vai estar melhor do que a qualidade que você está alimentando. Então, você vai ter mais ciclos, você vai ganhar lá na energia. Cara, abre a tua mente, né? Abre a tua possibilidade que pode ser dessa forma aqui, eu dou conta de fazer e viabilizar. Então, preciso olhar para essa viabilidade olhando para muitas possibilidades que não uma só. Um tipo de tecnologia... E aí sim, um custo elevado e que a narrativa vai me levar à ideia de que é caro. Então a gente precisa falar e trocar essa narrativa na ideia de que não. E aí eu preciso concordar também que não é, e já falei isso aqui, vou deixar claro, que não é osmose que eu vou precisar sempre e não é osmose que eu tenho que aplicar sempre para que o reuso seja possível. Eu não acredito nisso. Tem situações onde sim, a gente aplica isso, sim, porque... situações em que não tem outra saída, né? Você vai ter que ir por esse lado. Mas eu vejo que tem muitas outras possibilidades de situações muito mais simples, tratamentos muito mais simples, às vezes até com produto, algum tipo de produto que me ajusta ali, a eu poder fazer esse tipo de reuso, sabe? Sim. Então, a gente precisa bater na tecla de que reuso é viável, reciclagem é viável. Sim, sabe? E é super viável. E só, aqui ainda está esse negócio de quem está na área entende a necessidade disso, o nível de estresse hídrico que tem, o nível de cobrança, e isso só vai sentir, o pessoal vai sentir daqui 10 anos, 15 anos, mas está crescendo, cara, isso só vai aumentar. E uma coisa que tu trouxe importante também, que a gente normalmente não entra nessa conta, cara, se eu não fizer reuso, quer dizer, eu então não posso lançar, e a gente tem visto movimentos, CETESB é um órgão que tem feito muito isso, cara, eu vou querer controlar o teu processo de lançamento com as tuas vazões, medidas através de uma sonda ultrassônica. Então, não tem esse negócio lá, medir 7 metros cúbicos hora, que é meu limite, né? Não, cara, se tu passou de 7, se tu tem 10, tu vai ser responsabilizado por isso. Então, eu começo a ter um ambiente de muito mais controle, onde eu preciso olhar para isso, que se isso parar o meu processo, quanto é que é meu custo hora da minha fábrica parada? Aí vem todo mundo, né? Aí todo mundo desce na ETE, desce o gerente, desce todo mundo. Todo mundo. A fábrica parou por causa... Então, assim, ela para por causa de uma caldeira, e aí que eu acho que a gente tem um problema. Ela para por causa de uma caldeira, ela para. Ela para por causa de uma torre de resfriamento, ela para. Ou dificilmente ela para por uma ETE. E isso a gente precisa colocar como... É uma realidade, não é o que eu gostaria de falar. Qual que é o supervisor de meio ambiente que para a ETE porque deu uma fuga ali e mandou parar a produção? Isso aí. Manda parar a produção que está descendo muito sangue para a estação. O decantador está feio, né? É que teve uma fuga lá, não sei o que, vamos ajustar. Mas ninguém viu, né? Então, quando a gente olha para a viabilidade do processo, como que a gente viabiliza um sistema de reciclagem de água, a gente tem que olhar para isso também, que por mais que talvez isso não seja uma realidade, hoje mas vai ser. Eu acredito que isso vai ser. A ETE para, sim, uma fábrica, né? Deveria parar. E eu vejo que cada vez mais tu vai estar olhando para isso, que um cerco vai apertar. Vai apertar, né? Estamos em 2025, tomara que isso que eu estou falando aqui agora se concretize rápido, no sentido de que, pensando na sociedade como um todo, e não como benefício próprio, com certeza não, de que, então, agora como reuso, vocês têm mais trabalho. Não, é sociedade. Porque se eu estou fazendo algum dano ambiental por não estar respeitando isso, eu estou prejudicando todo mundo. Não estou prejudicando uma pessoa, né? Nem muito menos beneficiando uma pessoa. Então, eu vou estar beneficiando muita gente. Então, olhando para isso, que eu acredito que vai ter, sim, um processo mais restritivo. E aí, isso já está acontecendo. E aí, sim, olhar para a viabilidade nesse campo que você falou, quanto é que é a hora parada? E, com o processo de reciclagem de água começa a ficar mais viável. E assim, tem empresas que você consegue fazer um reuso no meio do caminho ali, né? Você não precisa fazer um reuso lá na ETE. Você pega um laticínio que faz a evaporação do leite para fazer o leite em pó, o creme de leite, que tem aquela água de vaca que chama, né? Se você oxidar aquela água de vaca, passar
num filtro e você reter essa matéria orgânica, você não pode usar ela na torre de resfriamento? Por que que não? No meio do caminho, você não precisa mandar para ITR. Né? Você não pode pegar uma empresa cítrica que faz evaporação, tem esse condensado vegetal, mandar para a caldeira, dependendo da pressão, igual a própria usina já faz há muitos anos, a usina é pioneira nisso, sucre etanol. Um exemplo também, será que eu não posso, ao invés de jogar essa água para efluente, e essa qualidade eu poder, com um tratamento específico, usar na torre? Eu vou dar um exemplo disso, porque teve uma empresa que eles estavam construindo uma estação de tratamento de efluente, porque precisa. A CETESB falou que não vai lançar mais e não vai. Ele está construindo, tem um prazo para construir. Só que, paralelo a isso, eles estavam construindo também um concentrador de vinhaça. Então, a própria vinhaça que vinha, ele passa por um concentrador e aí essa água concentra. Então, em vez de mandar 10 caminhões para a lavoura, você manda 2. Né? Não sei o número, estou chutando o número aqui, mas reduz. E essa água que saiu, que evaporou daquele concentrador, é uma água com alta matéria orgânica. Você consegue fazer alguma coisa com ela ao invés de mandar para a ITER? E aí, uma vez aconteceu, né? O cara estava construindo, só que não ficou pronto a ITER. Ele era para casar, mais ou menos. Isso daí. Cara, podemos voltar para a torre de resfriamento? Cara, você tem uma DQO de 600. Se você mandar isso para a torre, olha que beleza, biologicamente disponível ali a matéria orgânica, a bactéria vai ficar só de boca aberta. Esperar vir. Mas se eu for dosar cloro, eu tenho que fazer um cloroduto. Não, acho que pegar lá da Unipar e trazer um cloroduto para dosar na torre de tanto cloro que vai dosar. Tem alguma tecnologia para isso? Aí na época a gente colocou uma tecnologia lá, né, que é monocloramina, e aí colocou e conseguiu segurar isso aí. Durante 2 anos até ficar pronta a estação. Então, e aí o cara falou no meio da safra, falou, cara, se não tivesse colocado essa tecnologia de monocloramina, e aí você fala, pô, mas monocloramina não é muito pior que cloro, mas depois eu explico a parte técnica. E conseguido segurar, eu ia estar parando a fábrica hoje, porque não tem água. Então, sorte que esses 200 metros cúbicos do concentrador tá vindo para cá, e tá vindo para a torre, e a gente está conseguindo fazer isso aí. Então, no meio do caminho, a gente usou químico, porque é uma água que não tem salinidade. Então, não tem problema de incrustação. Meu problema é microbiológico. Se eu for dosar um monte de cloro ou de óxido de cloro que precisa ali, vai ter cloreto ali que vai corroer uma tubulação de inox inteira. Né? Qual que é um biocida que consegue matar a bactéria e não se preocupa com matéria orgânica? Monocloramina. Monocloramina ela é igual um sniper, ela é diferente do cloro. O cloro sai metralhando, matando tudo. A monocloramina pega a ligação ali, sulfeto, quebra e mata a bactéria e você consegue segurar. Então você tinha uma água suja na torre, se você olhar, mas o trocador de calor e a torre está limpinha. E ficou assim. Então, a gente conseguiu quimicamente fazer aquilo ali funcionar. Mas tem que ter, né, essa manobra aí no dia a dia para conseguir fazer esse ajuste. De novo conhecimento. E não você simplesmente ir por uma via, a única via possível, e claro, daí eu vou inviabilizar qualquer tipo de projeto. Né? Um projeto desse, ele muitas vezes, talvez numa primeira instância não é viável, mas, cara, é viável, porque sem isso a empresa não funciona. Sim. Ou ela teria parado. E esse risco, eu acho que não está se avaliando quando vai se buscar um projeto de reuso, uma viabilidade de um projeto de reuso. E o legal é que, normalmente, é o que eu falei, as empresas colocam o budget e você tem que ajustar o budget para poder o produto. Aí, nesse caso, como era uma coisa muito fora, e é mais caro você produzir a monocloramina em loco no equipamento específico que consegue fazer aquilo, existe toda uma tecnologia específica para isso, senão ela se decompõe, você não consegue usar, é bem mais caro. Mas não, pode colocar que a gente vai pagar por isso. Aí o que aconteceu? Esse mesmo grupo, nas próximas concorrência, ele já escreve coleta garrafal. O tratamento da torre e tal tem que ser monocloramina. Eles já nem estão usando mais muito, mas tem que ser. Porque quando tem contaminação, ela consegue segurar ali, mas tem que saber usar também, né? Mas aí entrou na viabilidade pelo simples fato de, cara, ou tu faz isso, ou fecha. Ou fica parado. O que é mais interessante para você hoje? E é nesse ponto que eu enfatizei, acho que é aquela questão de que esses cases vão ser cada vez mais comuns, porque ele tinha antes uma possibilidade e uma liberação de lançamento de efluente que agora ele não tem mais. Então, cara, ele não tem mais, eu preciso fazer alguma coisa. E aí sim, reuso, né, reciclagem é o meio. Nem sempre com uma viabilidade, mesmo não usando uma osmose, mas não é uma viabilidade, mas que eu consegui fazer um processo de retorno, porque senão para. E aí existe algo maior e mais viável
do que manter a tua fábrica funcionando. Se ela é lucrativa, eu imagino que sim, manter ela funcionando é o caminho. É para isso, né? Tanto que a empresa que está focada na produção agora, né? Elas estão terceirizando. Até a manutenção é uma empresa de manutenção, vapor estão comprando, tem empresa de caldeira, a ETE tem um grupo de vai lá e opera, então eles estão focados na produção, dependendo do tipo de empresa, e estão fazendo isso. Legal. Faz o que sabe. Cada Então, um na sua especialidade. Recapitulando, qualidade. A gente vai entrar em outros assuntos até amanhã. Qualidade, vazão, equipe de vários setores para avaliar todas as possibilidades de aplicação dessa água. A partir disso, eu vou saber o quanto que eu posso usar dessa água e qual qualidade que eu preciso em cada uma dessas aplicações. Tendo isso, eu consigo definir as tecnologias mais adequadas para chegar nessa qualidade de água. E aí, se conseguir encaixar num caso de caldeira, a gente muito provavelmente consegue viabilizar. Ou mais fácil viabilizar, né? Mas aí eu acredito que sim, bem esse caminho aí, é esse resumo, e você pode chegar, então, e se surpreender que muitas vezes uma água que você já tem lá, tá tratada, tá pronta, não vai ter, você jogava fora, você literalmente jogava fora. Porque você poderia fazer algum tipo de aproveitamento muito mais fácil, mais simples e direto, sem precisar grandes tratamentos, grandes tecnologias ou mesmo custos elevados e que inviabilizariam o projeto. Pegando o gancho do nosso primeiro episódio aqui, quem chegou nesse, a gente já vai estar fazendo um e-book com esses 5 passos aí para garantir que você só clica no link aqui embaixo. Arrasta pra cima. Tem um amigo meu que trabalha comigo que fala assim, e aí? Fala, arrasta pra cima, você quer saber? Eu vou te falar. Aí vai ter um e-book no jeito aí para saber como formar essa equipe multidisciplinar e seguir esses 5 passos para o teu projeto de reuso dar certo. Fica ligado. Show de bola. Vai vendo. Querem complementar com alguma coisa? Cara, assim, quem puder se especializar nessa área de reuso, se especializa porque só vai aumentar. Eu falo que tratamento de água é igual produto de limpeza. Mas por quê? Não importa o que aconteça, você vai ter que limpar. Você vai ter pandemia, vai ter não sei o quê, você vai ter que limpar. O estúdio vai ter que limpar aqui, vai ter que limpar. Tomar banho, tem que limpar. Então vai ter que usar. E a água sempre vai ter que usar e só vai aumentar a demanda. Se a gente pegar lá o balanço da ANA, se pegar aquele gráfico lá, só vai aumentar cada vez mais. E a restrição pela CETESB ou pelo órgão, dependendo do estado, só vai aumentar também. Se você se especializar nisso, você não vai ficar desempregado, no meu ponto de vista. Porque já falta profissional no setor. Já. Por isso que eu falo, gente, vamos fazer curso, faz seu curso, vamos fazer curso, vamos treinar todo mundo, porque não vai ter como tratar esse tanto de água que vai ter que tratar. Não adianta ser egoísta e achar que eu vou ter concorrente. Vamos treinar o povo. Treinar o povo é isso aí. E eu acredito que quanto mais pessoa treinada que conhece, é muito mais fácil você lidar com quem conhece do que com quem você não conhece. Então, um profissional desse, talvez numa indústria em que ele sentiu uma dificuldade numa parte, pode te chamar, pode nos chamar, e a gente contribui dentro de algo que já tem um caminho andado por um profissional que conhece. Então, é bom ter mais gente conhecendo, é bom mais gente pro reuso. O mercado não é nosso, o mercado não é de quem é, o mercado é de todo mundo. E aqui facilita para todo mundo. Até que para que tenha essas provocações de às vezes não ficar preso a uma tecnologia só. Sim. Às vezes o que a gente está propondo como tecnologia não é a mais adequada. Quem garante que a gente sabe tudo o que precisa. Sim. Né? Então, a ideia de ter as concorrências e ter mais gente sabendo é justamente para provocar situações diferentes. Que cheguem, obviamente, num resultado seguro que a gente precisa, né? Então, segue a gente, vai ter conteúdo sobre isso, segue o Christopher, segue as pessoas que falam de reuso, falam de tratamento, se inscreve lá no Instituto Reuso de Água, assina, participa das diretrizes técnicas que tem, porque, cara, são esses grupos e eu acho que a gente precisa ter essa união para fazer algo que seja possível de seguir. Eu, na graduação, trabalhei em projeto de mestrado, etc., com reuso. E aí, eu não lembro qual norma que a gente pegava como referência, mas a referência de padrões que a gente precisava para reusar água eram mais restritivos do que a água potável. E aí, uma das conclusões que a gente colocava era que aquilo estava equivocado. Então, qual que é a justificativa? Então, às vezes a gente tem algo tão restrito, tão engessado, que inviabiliza qualquer projeto. Né? Que é justamente, eu acho que a discussão que a gente está querendo fazer aqui. Por que uma água potável? Por que a qualidade da água potável se eu estar lavando uma máquina? Agora é diferente, eu estou lavando a mão, tenho contato direto com a pessoa. São situações diferentes.
Mas no geral, para usos industriais, Não tem porquê. Não precisa. Não tem porquê. E era uma das minhas críticas nas bancas dos projetos que tu participava. E até um detalhe, assim, quando a gente fala em usos industriais, às vezes a pessoa que está vendo, ela fala assim, normalmente ela trabalha, por exemplo, num frigorífico, outro frigorífico, um laticínio, ela está naquele meio. Mas quando a gente fala industrial, gente, tem, sei lá, 1 milhão de empresas diferentes, de produto diferente, de tecnologia diferente. Então, assim, quando a gente fala industrial, às vezes a pessoa fala, aqui no meu não dá, porque é alimentício, mas tem muitos outros aí que dá, tá? Então, Que é possível, fica ligado que tem sim. faz sentido. e daqui a pouco a gente tem uma virada de chave cultural aí que cai essa ficha que água é a água, se tem a qualidade que precisa, até o alimentício vai estar usando, porque eu sei de frigorífico no estado de Minas Gerais que 8 dias parado, Sem água. sem água. E Tem aí, regiões aí que tá... qual o prejuízo, né? E eu acredito que cada vez mais isso E vai... é um prejuízo que vai além, assim, o prejuízo monetário do frigorífico, do dono do frigorífico. Cara, quantos produtores que tem o aviário que não teve o abate porque não tinha água e vai fazer o quê com a ave? As pessoas que iam trabalhar... É uma e linha não- de produção também, né? Exato. Elas estão crescendo, outra tá tendo que tá batendo. Vai colocar onde aquelas aves lá? Verdade. Então, Assim, talvez a gente chegue... Tomara que não, mas talvez chegue em um ponto onde isso acho que seja vai mais... chegar. Porque o negócio... Eu vi o podcast do Marcos, do BES, e ele tem muito conhecimento dentro e fora do Brasil, né? E ele falou uns negócios lá sobre os Estados Unidos, que tem locais onde o pessoal joga algumas coisas debaixo da terra, lá no estado e tal. Então, assim, tá parecendo aqueles filmes que o pessoal faz de tudo para ter uma água, a água é o recurso, não sei o quê. Isso vai acontecer em muitos lugares, né? Muitas regiões, no Brasil tem muita água. Tem, mas pega aqui o estado de São Paulo, pega aqui em Campinas, tem água sobrando aqui, pega Itu. Tem não. Em Itu eu vejo direto, né, reportagem, assim como tá hoje. Reportagem, tá faltando água, o pessoal que mora lá. Uma vez a gente viu uma projeção quando a gente estava com a nossa startup, fizemos pitch e etc. E aí uma das referências que a gente tinha era que até 2050 1 bilhão de pessoas venham a viver em ambiente de estresse hídrico extremamente elevado. E aí até brincando com meu irmão, ele falou, cara, guarda uma membrana dessa para mim aí que a gente vai precisar. Vamos Senão tá estocar isso tranquilo, aí. O cara não vai estocar isso aí. Porque espero que não chegue, né? Mas os estudos aí indicam Não vai chegar, que não tem jeito. não tem muito o que fazer. E uma coisa que, para nós finalizar, pelo menos da minha parte, uma pergunta, né? Como que tu enxerga, de novo dentro dessa realidade que tu trabalha, a questão da água da chuva como sendo uma fonte poderosa, vamos dizer assim, para utilizar numa caldeira, numa torre. Como que isso hoje está? O mercado aceita, não aceita, está fazendo, não está fazendo? E como tu enxerga isso? O nível que o mercado de utilidades onde eu atuei e atuo, nesse nível é zero. Nunca vi. Para não falar, eu vi uma empresa que faz ração para cachorro, que lá na entrada eles fizeram um sistema tal de recuperar água da chuva. Não vejo. Não vejo. Eu acho que é algo que vai... Que eu acho que precisa Vai explorar, crescer. Se você, né, que está em casa tem na sua empresa, talvez coloque nos comentários aí depois. Isso. Porque Nos ajuda, né? Nos ajuda a identificar, olhar não, esse aqui mercado. no frigorífico tal a gente tem, a gente usa, porque eu mesmo... Ou até mesmo o porquê não usa, né? Porque tem que ter um porquê, tem que ter um motivo mais claro de que por que eu não uso. Certo? É realmente reservatório, tem que ter um reservatório muito grande, isso acaba inviabilizando, porque, via de regra, eu tenho uma qualidade de água muito boa, em que para sistemas de torre, talvez de caldeira, eu geraria um custo bem menor de tratamento. Pensa que aqui condutividade vai ter. né? É baixinha, baixinha, sempre melhor que uma de poço. Eu acho que isso é nível de consciência, eu acho que o nível de consciência está muito baixo ainda, talvez, para isso, e talvez só o fato de a gente falar aqui, a pessoa pode se despertar e falar, pô, por que eu não fiz isso? E ao mesmo tempo de que, por exemplo, nós temos um case, né, em que o pessoal falava assim, não, mas eu uso água da chuva, eu estou usando para nos banheiros, nos vasos sanitários. Falando, top, cara, é legal. E ela é boa, ela é clarinha. Clarinha, tá, vamos fazer uma análise. Aí fizemos uma análise. Né? Daí bactéria, né? Bactéria heterotrófica, toda a parte de contaminação microbiológica alta. Daí eu falei assim, cara, olha o que tu pode estar correndo de risco, né, nessa situação. Então, assim, às vezes a gente também tem que olhar para isso com uma análise, com uma avaliação, que, de novo, não é porque a água da chuva que é santa.
Não, ela tem os seus problemas. Eu tenho que olhar para isso de novo para ver como que eu resolvo. Então, eu estava usando, isso então não entrava na conta, mas assim, cara, tu usa bastante e tu só está usando uma água com risco. Então, a gente precisa olhar para isso também. O que eu preciso fazer para garantir segurança para essa água, né? E não simplesmente também ir para o outro lado. Daí, não, agora a água da chuva é maravilhosa, eu vou usar sempre, eu uso já, tá tudo certo. Cara, mas tu controla? Tu controla a tua qualidade? Mesma forma que a gente pegou nesse caso aí a contaminação microbiológica, a gente pegou em outro caso uma contaminação por metais. Pátio industrial, distrito industrial, tinha metais. Então também não posso adotar como padrão. Né? E hoje já tem vários projetos aí de potabilização de água da chuva que acontecem. Então, acho que deve caminhar para isso, deve ser uma área que... É interessante mesmo. Até nos grupos de WhatsApp tem um professor que fala um pouquinho de água da chuva, talvez a gente consiga trazer ele aqui. A gente já tem um case, né, de potabilização de água da chuva também, para trabalhar um pouquinho isso. Porque... Talvez a gente vai ter que usar, volta lá na primeira conversa do podcast, o marketing digital para fazer isso chegar. Que assim, eu trabalhei interno em dois segmentos de indústria. Quando a gente está interno na indústria, dependendo do setor, cara, não tem tempo para nada. Você tem que fazer o ponto do funcionário, você tem que ver suprimentos, você tem que ver se tem químico, se não tem químico, você tem reunião do BEA, do Bom Dia, você tem não sei o quê, e aí não dá tempo para mais nada, e o cara vai pensar nisso. Ele só vai pensar nisso se vier uma demanda, precisamos reutilizar água. Aí ele pode sentar, chamar os especialistas, vamos tentar ver o que pode. Ele nem está pensando, cara, muita coisa. Teve um gerente que falou assim, porque para melhorar o problema que ele estava lá, a gente foi lá e mexeu em 2 válvulas. Ele falou assim, que bom que vocês veem mexer a válvula, porque meu supervisor não está tendo tempo de ir lá na área ver. Então, tipo, o cara catou o carro, levantou, foi lá, e beleza, faz parte do nosso trabalho, e o atendimento é o diferencial. Mas você vê, o cara não consegue. Dependendo da empresa, o cara tá numa correria louca. Quando não leva o computador para casa para ver as coisas. É isso aí. Então, talvez a gente usar, como eu falei, o marketing digital, quando ele estiver no Instagram, ele vê que, né? Sabia que no seu frigorífico você pode reutilizar a água da chuva, tantos metros cúbicos por dia, o cara, será que isso não é legal? Então temos que fazer chegar. Como eu falei, não adianta ter o melhor curso, a melhor coisa, se não chegar na pessoa que o nível de consciência dela para aquilo tá baixo. Isso aí, tu está certíssimo, cara. É por aí, e toda hora eu falo, fiz isso porque a gente se esquece. Sabe? A gente se esquece. Quer que a demanda chegue na gente, mas a gente precisa chegar até lá com conhecimento, com informação, com algo sério, sem um propósito, uma intenção de venda, mas sem uma encheção de saco de venda. Né? Uma informação, cara, tá aqui. Pega, se tu usar, beleza, se tu entender que a gente pode ajudar, faz sentido para você, estamos à disposição. E-book na descrição. Collab Industrial. Também não podemos só fazer isso, tá? Eu acho que a gente estava desligado no celular, desculpa. Não tem problema. Deixa eu apertar aqui. A gente também tem que entregar um conteúdo de qualidade, mas temos que saber a hora de ofertar também. Que a gente não é tirar para um lado, isso aí. Nós precisamos ter um retorno em cima daquilo. Então, se eu investir R$1.000, eu preciso vir 2.000 ali do meu impulsionamento, do meu coisa, para poder trazer pessoas qualificadas. Para a gente poder continuar o trabalho. Senão não tem FluentCast, não tem patrocinador. Exatamente. Isso aí. Muito legal. Isso. Top. Baita conversa. Falamos muito em cada episódio, mas eu acredito que foi uma fala muito boa, útil, mais descontraída, que é um propósito que a gente tem nessa nova fase do FluentCast, falar sim de coisas técnicas e temos que falar, mas de algo mais descontraído, talvez mais leve, que também quem está aí consegue ficar retido por mais tempo e entender que o conteúdo faz sentido pro dia a dia, né, de cada um aí de que tá nos assistindo, nos ouvindo. Então, mais uma vez, muito obrigado, Christopher, por esse tempo, né, por disponibilizar conosco, com todo quem nos segue aí, o conhecimento, né? Obrigado. Questionar, pergunta, se questionar, certamente tem muita gente, eu estou me questionando, né? Então eu imagino que todo mundo que está aí também tem essa, né? Tu provoca essa coisa, isso é muito legal, isso é muito importante. Então te agradeço mais uma vez. Agradeço. Muito obrigado aí para quem está nos acompanhando, mais uma vez muito obrigado a Matrix, que é o nosso patrocinador e que está acreditando nesse projeto. Isso aí. Valeu. Muito bom. Fiquem ligados aí que a gente vai estar continuando e gerando mais conteúdos, buscando cada vez mais trazer convidados para manter nossa régua alta,
Tá bem nojento os nossos convidados aí. A gente tá buscando sempre o pessoal de referência para que a gente também tenha o Eflantcast como um aprendizado para nós. A gente traz conteúdo para você que escuta a gente, mas é porque a gente também quer aprender e tem muito a aprender Também com isso. tem essa curiosidade. Então, Valeu? valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Até o próximo. Até mais.